Boa noite, sejam muito bem-vindos, que agora a gente passa a fazer os encontros de qualidade. Adorei. Méritos da Thalita Zamunar. Vamos continuar falando de qualidade analítica hoje. E a nossa proposta, para quem esteve com a gente na semana retrasada, que semana passada teve um feriadinho, né? Quebrou a semana. Começou as lives de garantia de validade de resultados. E eu falei um pouquinho para vocês sobre os 4 pilares que regem esse assunto, não só esse, mas toda a parte de qualidade analítica, toda a parte instrumental, que eu comentei com vocês. Para quem não assistiu, está disponível na nossa plataforma, TZF Play, todas as lives, tanto as minhas quanto a do Fá. E então eu comentei com vocês sobre os 4 pilares, que envolve conceito, ferramenta, processos e execução. E com base nesse foco, a gente vai seguir falando um pouquinho hoje sobre os tipos de carta de controle, que carta de controle é uma ferramenta que a gente utiliza na garantia de validade de resultados. E vamos falar também sobre 2 assuntos muito conhecidos na parte ambiental, que é o termo surrogate e o padrão interno, que aí já é conhecido em vários segmentos de laboratórios, né? Ambiental, clínico, farma, food e assim por diante, tá? Então a ideia é a gente trocar uma ideia sobre esses assuntos e como que a carta de controle ela pode ser colocada na rotina. Lembra que o nosso foco aqui na TZF é a gente tem o conceito, tô montando e a gente monta para os nossos clientes várias ferramentas, né, para ser usadas na qualidade analítica, como a carta de controle, por exemplo. E o nosso foco é a gente fazer o processo disso tudo, para que fique mais claro como que a gente vai para a bancada e executa, coloca em prática todo esse conceito em cima de uma ferramenta, tá? Então, fiquem muito à vontade para colocar aí qualquer dúvida que vocês tenham, ou também me mandar pelo direct depois, que essa live, por exemplo, tem um direcionamento aqui especial para a Marcinha que está aqui com a gente, que mandou esse direct, com algumas dúvidas relacionadas a esse assunto, tá? Quando a gente fala de qualidade analítica para os métodos de ensaio na bancada, eu comentei com vocês que a gente faz alguns controles, né? E a gente precisa escolher quais serão esses controles. Então, cada batch analítico, ou cada conjunto de amostras a serem analisadas, as amostras desconhecidas, amostras de clientes, requer alguns controles para a gente garantir que está tudo em ordem, com o nosso método, com o nosso passo a passo da bancada e do equipamento, tá? Não existe uma regra geral que vale para todo mundo, de todos os segmentos, de tudo universal. Por isso que requer a interpretação. Conhecer o meu método de análise, o meu método de ensaio, para entender quais serão os controles necessários para rodar junto com as minhas amostras desconhecidas. Então, isso está sempre relacionado a algum objetivo, tá? O que eu quero monitorar, o que eu preciso monitorar para garantir que aquele resultado de uma amostra desconhecida é exatamente aquele, ele é confiável e eu posso dormir tranquilo e tá tudo certo, tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer as análises de ambiental, semivoláteis, voláteis, então são compostos que a gente analisa na água e que a nossa expectativa é que não tenha esses compostos, são contaminantes, são resíduos, né? E se uma amostra não der nada, a gente fica aliviado. E não necessariamente essa amostra não tinha nada. Como que eu garanto
que se essa amostra tivesse esses analitos, eu conseguiria ver. E é nesse conceito, né, nesse racional, que entra os termos de surrogates, tá? Então, o que é surrogate? O que são os surrogates? Se a gente pegar o conceito deles, os surrogates, eles são compostos analíticos, né? Analitos, que não são encontrados naturalmente, então muitos são sintéticos, tá? Mas que têm características muito próximas aos meus analitos de interesse daquele método. Então, um exemplo simples, se eu quero analisar tolueno, a gente pode falar como um surrogate, por exemplo, o tolueno D8. É só um exemplo, tá? E como que funciona o uso desse surrogate na rotina? Então, naquele exemplo que eu dei, de uma amostra de água, que a gente vai fazer análise de semivoláteis, por exemplo, eu adiciono esses compostos conhecidos e similares, muito parecidos aos meus compostos de interesse, nas minhas amostras. Não só nas amostras desconhecidas, como nas minhas amostras de controle, tá? E são esses compostos, eu adiciono lá no comecinho da rota, antes de começar qualquer tipo de preparo de amostras. E ele vem junto, percorrendo toda a rota, toda a marcha analítica até o equipamento. E eu monitoro essas respostas para entender se o meu processo de extração, se o meu processo de concentração, se o meu processo de volatilização, se ele foi eficiente. E aí eu só tenho que tomar um cuidado, porque esses compostos surrogates, eles precisam efetivamente representar o meu grupo de analitos. Por isso que eu comentei com vocês que ele tem que ter as características o mais próximo possível dos seus analitos de interesse, mas não pode ser o seu analito de interesse. E nem algum composto, algum analito, mas que seja facilmente encontrado naturalmente. Então, a gente adiciona em tudo. Com isso, se a gente quer monitorar esse surrogate lá no final, quer dizer que esses compostos, esses surrogates, terão curva de calibração, assim como um analito de interesse, tá? E por que a gente coloca isso e qual é a segurança que ele nos dá? Quando a gente trabalha com surrogate, a gente tem lá no final a quantificação desses compostos, tal como um analito desconhecido. E o que eu faço com esse valor? O que eu faço com esse resultado? Então, vindo lá do racional, lembra do ciclo de qualidade analítica? Então, o meu método foi validado, eu já conheço toda a performance dele, já estimei a incerteza de medição, já conheço a faixa que vai se encontrar o meu resultado final. E aí, nós estamos nesse momento no controle de qualidade analítica, tá? E aí, o que acontece? Esse surrogate, ele vem como um composto para nos auxiliar no entendimento se esse método continua sendo reprodutivo dia a dia. E aí, o que eu faço com essas informações do surrogate? Não é monitoramento contínuo? Eu adiciono esses surrogates para verificar se o meu processo analítico está ok. E eu vou fazer isso em todas as amostras e desconhecidas e em todas as amostras de controle, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais nas próximas sobre os tipos de amostras de controle, tá? O que acontece? Esse resultado que a gente vai obter, ele faz parte do nosso monitoramento contínuo. E se a gente escolheu muito bem, né, de acordo com o meu método de análise, a gente escolheu os compostos corretos, eles vão representar os meus analitos desconhecidos. E esse resultado final vai ser em concentração. Lembra que o surrogate tem curva de calibração, tá?
e ele é sempre adicionado na mesma quantidade em todas as amostras. Aí a gente processa, tem o resultado em concentração, e esse resultado eu vou avaliar se ele tá bom ou tá ruim, de acordo com um critério de aceitação, tá? E o que tem a ver com carta de controle, Tati? Tati, eu tenho um método multiresíduo, mas não disponho de padrões internos e surrogate para todos. Posso usar o mesmo PI para mais de um analito? Ótima pergunta. Caso a resposta seja sim, qual critério posso utilizar para escolher para quais análogos usar o mesmo surrogate? Ótimo. Então, vamos lá. Eu já vou falar do padrão interno, tá? Na questão do surrogate, a escolha deles tem que estar relacionado às características dos seus analitos de interesse. No método multi, não necessariamente eu vou ter surrogate um para cada analito, né? Eu vou ter um que representa as classes que eu tenho ali, as classes químicas dos compostos, de uma forma que esses compostos que são conhecidos e muito similares a um grupo de analitos de interesse, me dê a resposta, o indicativo de que com aquele grupo tá tudo bem. Lembrando que esse surrogate fez parte do seu processo de validação. Então, você já conhece o comportamento dele e se ele realmente representa aquele grupo, tá? Que seja o início de uma corrida, um grupo de fenóis e assim por diante, tá? E com esses dados de surrogate, a gente vai trabalhar com as cartas de controle. E eu recebi uma pergunta, porque, por exemplo, no caso da Radassa, e assim como vários de vocês que estão aqui, que a gente trabalha juntos, são os métodos multiresíduos de 60 compostos, 98 compostos, 100 e poucos compostos. E aí eu tenho alguns surrogates que vão representando essas classes e vou ter esses resultados. Esses resultados, a gente vai trabalhar com eles na carta de controle. E como? Eles não são quantificados como uma amostra desconhecida? Então, na hora que eu tiver esse resultado, eu vou levar ele para a carta de controle. Lembrando que o surrogate é para todas as amostras. E eu tenho que levar, então, o surrogate de todas as amostras para a carta de controle? Isso é uma pergunta boa, porque se você tiver que fazer isso na rotina, você está enrolado, né? Imagina você ter que plotar o surrogate de cada uma das 1000 amostras que vocês processam diariamente, semanalmente, mensalmente na carta de controle. É para isso que a gente tem os batches analíticos, porque aí por batch a gente vai ter as amostras de controle. E essas amostras de controle vão receber os mesmos surrogates que estão na sua amostra, a mesma quantidade, os mesmos compostos, né? E a gente vai monitorar na carta de controle os surrogates das nossas amostras de controle. Então o surrogate na minha amostra eu não analiso? Não é bem assim. Quando a gente faz o processo de validação, a gente tira os critérios de aceitação, correto? Dos critérios de aceitação, a gente vai começar a desenhar a carta de controle. E essa carta de controle, ela passa por um período preliminar, tá? Como a carta de Schwartz, que é o tipo principal de carta de controle. Se você ainda não tem nenhuma carta de controle no seu laboratório, vamos estudar essa primeiro, tá? Que é a principal. E aí, o que acontece? A gente monta uma carta de Schwartz, ela precisa de um período preliminar. O que é esse período preliminar? Um período de 20 observações que represente o uso desse método na rotina. Então, esse método vai ser usado diariamente. Então, diariamente eu tenho que construir essas 20 observações. Esse método vai ser usado por mais de um analista. Então, é importante que esses analistas
façam parte desse período preliminar. Para que esse período, que é o período que a gente vai construir a carta de controle, ela realmente represente o uso do método na rotina, tá? Para não acontecer o que muitas vezes acontece, tipo, eu preciso construir uma carta de controle. Precisa de 20 observações? Prepara um padrão, vai lá e injeta 20 vezes e constrói a carta. Ótimo! Vai ficar com um desvio padrão bem baixinho. E os seus limites de carta também bem estreitos. Só que depois você vai levar essa carta para a rotina e o seu período preliminar não está representando o uso do método. E aí você pode ter problemas de vários pontos fora dos critérios estabelecidos, tá? Então a ideia não é que os limites fiquem baixos, né? Que os critérios fiquem apertadinhos, baixos, restritos. A ideia é que esse período preliminar represente o uso do método na rotina, verdadeiramente, tá? E aí o que acontece? A gente plota, constrói esse período preliminar e aí nós vamos ter, a partir da média do desvio padrão, a construção da carta de Schwartz, que ela é representada pela média desses 20 resultados e média mais 2 vezes desvio padrão, média menos 2 vezes desvio padrão, os limites de atenção. E os limites de controle são média mais 3 vezes o desvio padrão, média menos 3 vezes o desvio padrão. Então, esses valores vão passar a ser conhecidos. E a gente vai fazer uma analogia com o que a gente entendeu lá na validação. Então, se lá na validação o meu critério de aceitação era 80 a 120, por exemplo, essa informação da validação precisa estar comunicando, coerentemente falando com a sua carta de controle, com esses limites de atenção e de controle, tá? Porque não adianta nada eu aceitar de 80 a 120 na validação e depois entrar com uma carta e aceitar algo de 70 a 130, que é um critério a mais do que a sua validação. Lembra que a sua validação ela é referência, né? Então, eu só preciso entender como é que tá essa comunicação entre o que tá na validação e o que tá nas suas cartas de controle para ver se essas informações se falam, tá? Na sequência que a gente construiu esse período preliminar, aqui tem até vamos lá, depois do período preliminar, com que frequência você recalcula os limites? Excelente. É o seguinte, em tese, se você não alterou nada no seu método, nada nas suas amostras de controle, você não precisa refazer esse período preliminar. Por isso que a gente usa um período preliminar com um conjunto de dados estatísticos de 20 observações. Tá? Porque se a gente fosse monitorar algo a curto prazo, algo que não fosse tão contínuo a longo prazo assim, a gente poderia trabalhar com uma estatística menor, um conjunto amostral menor, tá? Mas, como a gente está falando que a carta de controle, enquanto o seu método que está descrito lá naquele procedimento tiver em vigência no seu laboratório, está sendo utilizado, trabalhado, e ele não foi alterado nada, aquele período preliminar da sua carta está vigente. E eu acho que a sua pergunta pode estar até relacionada a algo que a gente escuta bastante nos laboratórios. Saiu fora, fecha a carta e abre outra. E aí, na hora que abre outro, começa outro período preliminar. Então, só tomem cuidado com isso, tá? Porque a gente construir outro período preliminar, tem que ter um motivo para isso. Um motivo no sentido de mudança de condições daquele método. Para aí você criar uma nova referência de carta de controle, tá? O fato de um resultado na carta sair fora não quer dizer que eu tenha que encerrar ela e abrir outra. E sim corrigir aquele erro e entender o porquê que ele aconteceu. Porque é um indicativo. Pode ser um problema pontual ou pode ser um problema que ele tá te avisando. Olha, cuidado que você tá tendo um erro sistemático aqui.
sempre quando toda segunda-feira o seu resultado dá mais alto, que é, por exemplo, quando tem preparo de padrão e ao longo do tempo vai caindo a resposta. São hipóteses, tá? Tem vários tipos de interpretação aí pra gente fazer em cima das cartas de controle e nós vamos ter oportunidades para falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Esses limites da carta de controle não deveriam ser fixados de acordo com a incerteza determinada para esse método? Ótimo. O que acontece, Júlio? Não necessariamente fixados, tá? Mas se você veio com uma lógica em relação à execução prática da validação você estima essa incerteza e essa incerteza vai se falar com a sua carta de controle. Então, deve haver uma coerência entre os critérios de aceitação da validação, a sua incerteza de medição associada ao método e os limites da carta de controle. Aproveitando essa pergunta, um dos tipos de carta de controle que a gente tem é chamada de carta de controle de valor-alvo, tá? Essas cartas, elas são possíveis de serem aplicadas quando, por exemplo, eu trabalho com métodos normalizados e nesse método normalizado que eu verifiquei no meu laboratório, eu continuei atendendo os critérios que ele mesmo traz na monografia, no compêndio, assim por diante, tá? E aí eu posso trabalhar com esses critérios já pré-estabelecidos e verificados que são atendidos no meu laboratório direto na minha carta de controle. Então, a história dos 70 a 120, por exemplo, dos 80 a 120, desculpa, se isso vier de uma referência normalizada do método que você está utilizando na bancada, não necessariamente você precisa trabalhar com a carta de controle com um período preliminar, construir a carta de controle do zero. Você pode trabalhar com a carta de valor-alvo, colocando como limite mínimo e máximo os critérios da sua referência, que foi verificado no seu laboratório. É uma possibilidade, tá? Quando a gente não tem essa referência, a gente constrói esse racional dentro do ciclo. Validação, incerteza e carta de controle. E eles precisam se falar para garantir que tem essa coerência. Porque senão eu vou contar para vocês. Teve uma época que, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com carta de controle na rotina, a gente, claro, plotava próximo da auditoria interna e para garantir que ali diariamente aqueles compostos estavam ok, estava tudo em ordem com o método, a gente tinha um critério já estipulado, como esse que eu falei para vocês, 80 a 120. E naquela época a minha carta de controle não necessariamente falava com esse critério. Ela era muito menor, o critério de aceitação, mais restrito. Então, a gente ficava naquele embate. Não sei se alguém que tá aí na live já passou por isso e tal, mas a gente processava uma amostra. A recuperação deu 80, tá dentro de 80 a 120? Libera. Vai liberando, vai liberando, vai liberando. E aí, a gente ia juntando os controles e plotava os controles na carta de controle depois de um tempo, né? Assim que desce. E aí, na hora de plotar, alguns controles saíam fora. Só que aí ele tava dentro do critério de 80 a 120, mas estava fora da minha carta de controle, dos critérios da minha carta. E isso acontece, eu ainda vejo bastante isso acontecer em alguns processos, porque a carta de controle não tá falando, geralmente esse 80 a 120 veio lá da validação. E ela não tá se falando, tá? Quando elas não se falarem, tomem cuidado que essa situação pode acontecer aí com vocês, tá bom? Bom, então, o que acontece? A gente vai ter dentro de um conjunto analítico, um batch de análises de amostras desconhecidas, nós vamos ter o grupo de amostras de controle e a escolha do tipo de carta de controle é de acordo com o objetivo e com as amostras de controle que eu escolhi para aquele método, tá? Aí a gente já vai falar mais para frente sobre esse assunto,
que envolve muito conceito, muita definição, né? Igual quando eu falo para vocês, a gente chega no laboratório, passa o branco. Ai, cuidado com o branco. É um branco de equipamento, aí existem assim, ó, de tudo que você possa imaginar, né? É branco de equipamento, é branco de método, é branco de rota, é branco de... O que nós estamos querendo dizer e ver com esse branco, tá? Então, o branco, ele é uma amostra de controle, mas existem várias vertentes desse branco, né? Eu tô querendo ver o quê? Aí a gente vai escolher. Aí, então, é só tomar cuidado com isso, tá? Mas a gente vai falar num segundo momento sobre as amostras de controle. Nesse momento, nós estamos falando sobre alguns compostos de controle que nos ajudam, brancos, tem, bem no plural mesmo. E cuidado. Então, nós estamos falando dos compostos de controle que nos ajudam nas tomadas de decisão, que nos ajudam na interpretação de como está o meu método ali diariamente na bancada. E esses compostos, eu comecei falando para vocês dos surrogates, que são compostos que a gente escolhe com uma característica similar aos meus compostos de interesse e que ele vai ter curva de calibração, sim. Então, eles serão compostos quantificados no final, a gente vai ter o valor deles em concentração para poder interpretá-los. Se tá dentro, tá fora, tá bom ou tá ruim, tá? Então, e eles são muito importantes. Os surrogates são compostos que a gente trabalha desde o início da rota, tá? Desde o início do preparo de uma amostra. Então, ele é adicionado em tudo e aí começa o processo analítico de preparo de todas as amostras. Branco recebe surrogate, amostras de controles, outras amostras de controles recebem surrogates e amostras desconhecidas também recebem os surrogates, tá? Para a gente poder acompanhar se tá tudo em ordem ou não. Tudo bem? Não recuperou o surrogate, quer que eu faça? Chorar não vale, então tem que preparar a amostra de novo, para entender se é um efeito de matriz ou o que está acontecendo naquela amostra, tá bom?